eu já observei o teu pedido. Agora é hora de descansar. Descansa, 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 Jesus. Toca, Pai. Toca, Pai. Toca, Pai. A paz que transcende todo entendimento, Senhor. Em nome de Jesus, visita agora, Pai. Visita, Pai. Visita, Senhor. Em nome de Jesus. Vai tocando, Pai. Vai tocando, Pai. Vai tocando, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Recebe a paz. Vai deitar, vai dormir e vai descansar. Porque a palavra de Deus para você hoje é: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos a cura. Amém? Amém. Procura a sua dor. Não volte. Procura a sua dor. Não faça isso para me agradar. Eu não estou brincando de ser homem de Deus. Quem não estava sentindo mais a dor, levanta a mão. Não fique embaraçado. Se a dor está aí, não tem problema. Só quem não está sentindo mais a dor, levanta a mão. Não está sentindo mais? Glória a Deus. Mais alguém? Passou? O Senhor? Ainda não. Amém. Os irmãos podem se sentar. Bate palma, glória. Não, quem está com dor fica. Quem está com dor fica. Não, a senhora está liberada. Quem está com dor fica. Ué, pastor, mas não tem que passar na hora? Olha, tudo que eu aprendo é com Jesus. Um dia trouxeram o homem era cego para Jesus. Jesus olhou para o homem, orou por ele. Jesus perguntou para ele: você está curado? Jesus virou para ele e falou: não, eu melhorei, mas eu estou vendo os homens ainda como árvores. O que Jesus fez? Orou de novo. Então, vamos orar de novo. Nós somos a igreja. Igreja, me ajuda. Como eu falei, é o mecanismo, não é o que o pastor liga, é o que a igreja liga. Liga agora no céu. Vamos como igreja do Senhor. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, eu vou orar de novo, Pai, e vou pedir que o Senhor, pela tua misericórdia, visite agora. Toca agora, porque é o Senhor. Eu não tenho nada para oferecer, mas eu estou lembrando agora de Pedro quando subia. Ele olhou para o paralítico e falou: prata e ouro eu não tenho, mas o que eu tenho te dou. Então, em nome de Jesus, seja curado. Em nome de Jesus. Toca agora, Pai. Em nome de Jesus. Oh, meu Pai querido. Em nome de Jesus. Toca agora. Em nome de Jesus. Meu Senhor e meu Deus. Em nome de Jesus. Visita agora, Pai. Oh Senhor, contempla a fé da tua filha, meu Deus. Em nome de Jesus, Pai, toca agora, Pai. Vai tocando, Pai. Vai tocando, Pai. Vai visitando, Pai. Espírito Santo, visita agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, toca. Toca aí, Deus. Toca aí, Pai. Toda dor, ó Pai. Tudo aquilo, ó Pai, que está debaixo da tua autoridade, no teu nome, Senhor. Em nome de Jesus, sai. Em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, contempla, Pai. Contempla, Pai querido, Pai amado. Vai tocando, Senhor. Vai tocando, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, visita, Pai. Pai, eu não estou brincando, foi o Senhor que me mandou até aqui à frente para fazer isso, meu Pai. E por isso nós cremos na Tua palavra, Pai. Edifica a fé do Teu povo, Senhor, em nome de Jesus. Vai tocando agora, Pai, aonde está essa dor, meu Deus e meu Pai. Senhor, meu Deus, meu Pai, visita, ó Pai, de forma que quando o tempo virar, os ossos não comecem a doer. Começa a visitar, ó Pai querido, Pai amado, porque tem dias que é difícil, Senhor, até levantar. Em nome de Jesus, vai visitando agora, Pai. Visita juntas, ó Pai, visita ossos, ó Pai. Em nome de Jesus, vai visitando. Vai visitando, Senhor. Em nome de Jesus, seja curado. Meu Deus e meu Pai, glorifico o Teu nome na vida do Murilo. Senhor, meu Deus e meu Pai, visita, Pai.
Em nome de Jesus, vai tocando, Senhor, vai tocando, Pai. Vai curando, Pai, vai curando, vai tirando toda enfermidade. Em nome de Jesus, recebe a cura, em nome de Jesus. Amém? Procura de novo sua dor. Levanta para minha mão quem foi curado. Amém? Glória a Deus. Não? Amém. Mas pode sentar lá e vai receber a bênção em nome de Jesus. Irmãos, pode bater palma e glorificar. Irmãos, olha que bênção. Olha quantas pessoas nós temos aqui. E olha quantas pessoas receberam a cura nessa tarde. Então, o que é isso? Isso não é o pastor Rogério, não é o pastor Alan, não é a irmã Juliana, não é ninguém. Quem pode fazer é Jesus Cristo. É no nome dele, pela ação do Espírito Santo. Aleluia. E tem mais uma coisa, viu, irmãos? Às vezes Deus usa a gente, e aí a pessoa às vezes, poxa, mas não poderia ter. É o tal do livramento. Quando eu era mais novo, eu aprendi o seguinte: você recebeu o livramento, agradece, não pede para ver não, viu? Amém. Recebe. Então às vezes Deus, ele mostra para a gente algo que ia acontecer. Ainda não tenho isso. Amém, glória a Deus por isso. Mas o inferno já estava planejando. E irmãos, é impressionante. E as coisas mudam de uma hora para outra na nossa saúde, não é verdade? Às vezes está tudo bem. Ontem eu estava indo para a tarde da bênção pregar também. Irmãos, estava com a dor de cabeça, mas assim, parecia que tinha enfiado uma agulha dentro do meu olho. Entrei no Uber, comecei a sentir um enjoo. Aí eu ando para cima e para baixo, viajo de avião, de bicicleta, do que for. Não tem enjoo, o que está acontecendo? Irmãos, o inimigo, ele se levanta, muitas vezes, sabe, quando você levantar para vir para a tarde da bênção e começar a dar alguma coisa errada, seu telefone começar a tocar com problema, você começa a sentir mal, não acho que é coincidência não é. Isso se chama batalha espiritual. Aí tá bom, Jesus, vamos lá, vamos do jeito que está aí, o negócio está pesado, viu, irmãos? E aquele enjoo dentro daquele carro, o que é isso? Não tem enjoo. Aí repreendendo, orando. Irmãos, quem estava lá ontem viu o mover, é de Deus. Pergunta se acabou o culto, tinha enjoo. Pergunta se tinha agulha enfiada atrás do meu olho. Acabou. Por quê? Porque o inimigo, ele tenta te parar até o objetivo. A hora que você chegou e vai fazer o que Deus quer, acabou para ele. Aleluia. E aí ele bate em retirada. Então eu estou falando isso porque eu não sou super crente, eu estou sujeito às mesmas coisas. Satanás, ele tenta me fazer cair, Satanás, ele tenta me colocar de cama, Satanás tenta atribular minha vida, e isso vai acontecer com todo mundo. Então, quando você vier para um lugar desse e começar a acontecer problema, creia, o seu Deus é maior. Aleluia. Aleluia. Vamos para a palavra? Poxa, pastor, passagem tão conhecida, uma passagem que já foi pregada tantas vezes. Pois é, mas eu tenho certeza que Deus vai falar com você nessa tarde. Porque nesse momento aqui, começou a ser escrito o último capítulo da história do nosso Senhor e Salvador na terra. Nesse momento, a história dele como homem estava para acabar. Aquele que passou aproximadamente 33 anos entre nós, aquele que nos ensinou que era possível viver para agradar a Deus, aquele que mudou os paradigmas e mostrou quantos fariseus estavam errados em relação ao que Deus queria de nós, aquele que mostrou o que é o amor de Deus pelos seus filhos. Agora, injustamente, por minha causa e por sua causa, Ele está numa cruz. Ele está ali para morrer na pior condenação da época.
Imagina uma morte violenta, imagina uma morte dolorida, imagina uma morte que tortura. É o tal do ser crucificado. Era a pior morte que tinha, era a punição para os piores tipos de marginais, os piores bandidos, os mais cruéis, os traidores do Império Romano. Eles eram mortos crucificados. Era a morte mais maldita que tinha. Pastor, você falou maldito? Fala, está escrito na Bíblia. Ele se fez maldição por nós. Olha que nível chegou Deus por nós. É esse amor que te cerca, é esse amor que tem que te constranger, é esse amor que tem que fazer você ter coragem de bater lá na porta do vizinho e falar: ei, Jesus te ama. É esse amor que tem que fazer você ter coragem de abrir a porta do seu carro, a porta não, perdão, o vidro, lá no semáforo. Eu sei que é complicado, Vitória também não é bonitinha não, tá? E falar: olha, Jesus te ama, Jesus te ama, porque Ele mudou a história. Essa morte não tinha outro significado que não te permitir que um dia nós fôssemos morar no céu com Ele. Aleluia. Ele era inocente e Ele foi voluntário. Quando eu olho lá em Isaías 53, seu versículo de número 10, eu vou entender muito da natureza de Deus, porque lá está escrito: todavia ao Senhor agradou o moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Não foi o diabo que botou Jesus naquela cruz, foi Deus. A Deus agradou moê-lo. Aqui não está querendo dizer que Deus teve prazer em fazer isso, mas está dizendo que foi a vontade de Deus sobre a vida de Jesus. Sabe por quê? Pergunta para mim, por quê? Porque pecado não fica sem consequência. Não confunda perdão de pecados com retirada da consequência do pecado, porque às vezes as pessoas confundem isso. Entrei aqui, aceitei Jesus, vida nova. Mas se você teve um filho fora do casamento antes de conhecer Jesus, a consequência ficou. Vai cuidar desse filho. Não é esquecer não ficou para trás não. É uma vida, uma pessoa. Tem consequência. Pecado tem consequência. Pecado perdoado é uma coisa. Consequência do pecado não fica ilesa. E por isso Jesus teve que sofrer tanto, porque está escrito aqui: para expiação do pecado. O que é expiar? É retirar, é pagar a conta. Ele expiou, ele tomou o lugar do cordeiro, do bode do Antigo Testamento, que eram oferecidos em sacrifício pela expiação do pecado. Só que como esses animais eram imperfeitos, todo ano isso tinha que ser repetido. Agora o nosso cordeiro é perfeito, é sem mácula, sem mancha, então acabou. Por isso que a gente não precisa ficar trazendo uma vez por ano aqui um bodezinho aqui para cortar a cabeça dele. E graças a Deus por isso. Aleluia. O 11 continua: o trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Você acha que Jesus está arrependido do que ele fez lá? Quando ele olha para você aqui adorando, bendizendo o nome dele, dando graças, enfrentando as dificuldades por causa dele, ele ficou satisfeito. Com o conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos. Entenda, não todos. Não é todo mundo que vai morar para o céu. Não é todo mundo que vai ser salvo. É o que está escrito. Não adianta a gente querer fazer diferente. Não adianta ficar falando: ai, que bonitinho. Eu errei, aí eu vou nascer, vou melhorar, vou evoluir. Aí eu vou evoluindo, Que lindo, que gracinha. Mas é mentira. É mentira. E a gente tem que falar
que é mentira. E às vezes a gente passa por chato, por intransigente, eu sei, porque as pessoas, não, mas você tem que entender, você tem que respeitar. Ei, eu não tenho que respeitar nada, a única coisa que eu tenho que respeitar é o seu direito de seguir o seu caminho. Se chama livre-arbítrio, foi Deus que deu, e Deus que deu, vírgula, até o limite da soberania dele, porque a hora que Deus falar que é, já foi. Aleluia, glória a Deus. E graças a Deus, pela misericórdia dele, ele olhou para mim e falou, você vem. Glória a Deus, aleluia. Porque se você está achando que eu nasci essa bênção, bonitinho, pastor, com essa unção toda, vira para o seu irmão e fala, sabe de nada, inocente. Não foi assim não. Mais uma vez que foi feito, o ato da soberania de Deus é o ato da soberania de Deus. Mas naquilo que não entra a soberania de Deus, a pessoa escolhe. Ah, eu quero ser espírita, eu quero ser católico, eu quero ser adventista, eu quero ser qualquer coisa, não estou criticando a religião de ninguém. É um direito que cabe à pessoa, do mesmo jeito que ela pode dizer, eu quero me comportar de forma homossexual. Você quer? Eu quero, não tenho o que fazer. Agora eu quero ter o direito de para aquele que vira assim, eu me comporto de forma homossexual, mas eu não estou bem com isso, eu queria mudar, eu queria achar um outro caminho. Eu tenho o direito de falar para essa pessoa que existe um caminho. Aleluia, glória a Deus. Vocês estão entendendo a diferença? Eu não tenho que respeitar religião nenhuma, eu respeito o direito da pessoa de exercer o seu livre-arbítrio. Agora, eu vou respeitar o que está errado? Mas não mesmo. E eu já tive na família coisas de, não, mas não vem com essa, não dá para acreditar, não dá para você acreditar em reencarnação e ressurreição, ponto. Não, mas contexto nada, está aqui ó, Hebreus, capítulo 9, versículo 27, assim como aos homens está determinado morrer uma única vez, vindo após isso o juízo, não tem provinha não tem dependência não tem recuperação, porque isso aqui é o céu, é o reino eterno, não é escola pública nem particular. É muito bonitinha na teoria, mas é mentira, e a minha obrigação é ensinar a verdade. Amém, glória a Deus. Foi para isso que ele me tirou daquele lodo, daquele lamaçal do pecado, foi para pregar a verdade. E doa quem doer, porque evangelho é evangelho, evangelho não mudou, evangelho não teve upgrade. E eu acho muito interessante que essas palavras de Isaías foram escritas 700 anos antes de Jesus nascer. E quando eu vou para dentro da palavra, eu vejo que até hoje tudo que Deus falou não mudou uma vírgula. E quando eu vou nos livros de qualquer seita, tem que fazer uma adaptaçãozinha aqui, uma adaptaçãozinha ali. Vocês sabem que já tem explicação até para o arrebatamento? Tem uma explicação para o arrebatamento. Vão existir seres tão inferiores no termo da evolução espiritual, que eles vão ser arrancados desse plano e vão ser colocados de castigo num plano inferior, entendeu? Mas vocês estão evoluindo, fiquem tranquilos, tá? Explicação é fácil, mas eu quero ver é ser desse jeito, inerrante. Mas a Bíblia tem ela pode até ter um erro de tradução aqui ou acolá, mas a mensagem não se perde. Aleluia, glória a Deus. Então eu quero que você saiba que você está diante de algo que é imutável, porque quem escreveu já sabia o que ia acontecer. Aleluia. Aleluia. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, meu servo justo justificará a muitos, porque as iniquidades dele levará sobre si. Bate palma, glorifica, agradece. Aleluia. Você está entendendo o que ele fez por você? Você está entendendo o que ele fez por você? Ele levou. Eita glória, imagina agora, você está com uma dívida enorme lá no cartão de crédito, sem dinheiro para pagar, 20 mil reais lá no cartão de crédito, é muito? Ou tem gente que gasta mais aí? Misericórdia. 20 mil reais no cartão de crédito, alguém chega lá e paga. Não, mas como assim? Não, está pago, já foi. O que ele fez, 20 mil reais não é nem troco, não é nem cafezinho.
Ele resgatou a sua alma, Ele resgatou a sua vida. Então, quando você estiver triste, quando Satanás estiver falando na sua orelha, fala bem alto para Satanás: Ele levou sobre si as minhas iniquidades. Oh, aleluia. Deus soberano, glória a Deus. Deus glória. Mas nessa tarde, Deus te trouxe aqui para receber a sua bênção, para receber a sua cura e para ser confrontado. Eu queria te fazer uma pergunta. Você acabou de ver o tamanho do que Jesus fez por você, mas será que você faz parte dessa posteridade? Será que você está incluso? Vamos descobrir? Nesse momento eu vou te convidar a curvar sua cabeça. Feche seus olhos, por favor. Por favor, feche seus olhos, porque eu vou precisar da sua ajuda. Porque agora nós vamos entrar numa máquina do tempo. Nós vamos voltar 2000 anos até aquela sexta-feira no Gólgota. Feche seus olhos. Eu preciso de um tempinho para que a luminosidade saia da sua retina e a imagem fique um pouco mais escura, porque você vai precisar imaginar uma cena que eu vou descrever para você. Agora nós estamos no Gólgota, mas nós não estamos aos pés da cruz. Nós estamos a aproximadamente 30 metros ali dentro do Gólgota, e na posição que nós estamos, o sol que está se pondo está justamente atrás de 3 cruzes. Então você não consegue ver com detalhes quem é que está ali. Você vê 3 cruzes, as 3 na mesma altura, uma à direita, uma à esquerda e outra ao centro, e você só vê a sombra. Imagina essa cena, eu vou precisar que você tenha ela na sua mente. 3 vultos pendurados em 3 madeiros, o sol de fundo e aquela sombra preta. É ali onde você está agora. Contempla essa cena, absorve essa cena, grava ela aí na sua mente, porque nós vamos precisar dela. Eu queria te perguntar agora, o que você vê? 3 vultos pendurados em um madeiro? As 3 cruzes com 3 pessoas? Aleluia. Pode abrir os seus olhos. Porque agora eu vou te convidar a fazer um olhar mais profundo nessa cena, porque essa cena tem muito mais ensinamentos do que você pode imaginar. Eu queria te adiantar que essa cena é um retrato de toda a humanidade. Em uma única foto, nesse único momento, se encontra toda a humanidade. E somente Deus, na sua infinita sabedoria, poderia colocar toda a humanidade numa figura com 3 pessoas, e somente Deus poderia trazer uma revelação dessa. O que eu estou te falando, acho pouco provável que você tenha escutado em qualquer outro lugar. Nesse momento, talvez você esteja: como assim? Do que você está falando? Vou começar a te explicar. No centro dessa imagem, essa cruz não é mais alta. Ninguém sabia quem ia estar lá, quem ia deixar de estar lá. Aquela estaca vertical já ficava lá. Então elas estão do mesmo tamanho. Mas nós sabemos, pelo que está descrito na palavra de Deus, que um ladrão estava à esquerda e o outro à direita. Então Jesus estava no centro. Você está entendendo? Jesus tem que estar no centro. O lugar de Jesus é o centro. Jesus não pode estar à direita, Jesus não pode estar à esquerda. Jesus tem que estar no centro. No centro de quê, pastor? No centro do culto, no centro da minha vida, no centro da minha família. O lugar de Jesus é sempre no centro.
Mas muitas vezes nós fazemos cultos onde nós estamos no centro. Tarde da bênção não significa que eu vou chegar aqui e falar: Jesus, meu caixa eletrônico da bênção, me dá a minha vitória. Não, Jesus, eu estou vindo aqui porque eu preciso da minha bênção, mas o Senhor é o centro. O Senhor é o centro. Se o Senhor fizer, o Senhor é Deus, mas se não fizer, o Senhor continua sendo Deus. Eu glorifico a Deus porque a crise no Brasil serviu para uma coisa boa. Tudo tem um lado bom. Ninguém gosta de crise, nem eu. Mas teve uma coisa que foi boa nas igrejas. Aquele papinho de Deus vai te dar a vitória é garantida, tudo é, com a economia crescendo 10% ao ano é mole, né? E a hora que chegou a crise, os crentes perderam o emprego? Perderam. Por quê? Eles estavam em pecado? Eles não tiveram fé? Cadê aqueles pregadores que falavam isso? O que eles estão falando agora? Sabe por quê? O que foi o bom da crise? Que nós paramos de cantar que a minha vitória vai ter sabor de mel, que agora é só vitória, agora é só vitória, e nós começamos a cantar: ainda que me doa, eu vou te adorar. Se o Senhor fizer, o Senhor é Deus. Se o Senhor não fizer, o Senhor continua sendo Deus. Está entendendo? A crise teve que trazer a igreja de volta à realidade espiritual. Ei, sai do centro, pregador popstar. O centro do culto é Jesus Cristo. Um monte de pregador imaturo, que não tinha maturidade de pregar uma palavra pesada, porque se dá palavra pesada, a igreja imatura também não dá glória. Se não dá glória, o culto não foi bom, o fogo não caiu, e culto sem fogo não é bom. Ei, cresce. Culto bom é que Deus te modifica, te limpa, te transforma, te aperta. Você já viu algum exército treinado num sofá com pipoca? Mas a igreja brasileira parecia que queria receber a vitória assistindo Netflix e comendo pipoca. Ou estou enganado? E aí Deus permitiu uma crise para falar: desce, porque o centro sou eu. Quem tem que estar no centro sou eu. Eu sou o centro, inclusive da história, porque é antes e depois de Cristo. E vamos combinar que isso não é para qualquer um, é só para Ele. Então Ele tem que estar no centro. Isaías capítulo 42, versículo 8, que diz assim: eu sou o Senhor, esse é o meu nome, a minha glória, pois a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Você está entendendo quem é o Deus que você serve? Glória a Deus, aleluia. Ai de mim o dia que eu achar que eu tenho alguma glória, o dia que eu subir aqui achando que a glória é minha, tadinho de mim. A glória é dele, ele não divide com ninguém, ninguém é ninguém. Ele não divide com você, ele não divide comigo, ele não divide com ninguém. A glória é dele, a honra é dele. Se você foi curado nessa tarde aqui, você não precisa nem dizer obrigado, pastor Rogério. Você sai daqui dizendo: Jesus, eu glorifico o teu nome. Aleluia. O meu prêmio, o meu galardão é ter o privilégio de ser usado por Deus. Acabou, a glória é dele, a honra é dele. E aí tem gente que começa a crescer, e aí começa, dali a pouco cai. Por quê? Porque quando Jesus sai do centro, cai. Jesus tem que ser o centro. Por isso que em João 14, versículo 6, ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém chega ao Pai se não for através de mim. Ele não disse, na Bíblia nada está por acaso. Se Jesus tivesse dito: eu sou um caminho, beleza, poderia ter sobrado espaço aí para quem veio depois, os Kardec, os Maomé e tantos outros. Mas não, ele disse: eu sou o, é artigo definido, só tem ele. E aqui não está escrito por acaso. Ninguém chega ao Pai se não for através dele. Então não tem outro. Outro dia eu estava tendo uma discussão interessantíssima com meu filho. Ele é uma benção, ele tem 11 anos de idade e conhece de Bíblia o menino, viu? Graças a Deus. Aí ele: mas pai,
Eu não teria que experimentar, conhecer o que falam as outras religiões e tal, para eu saber o que está certo? Eu falei, filhinho, o que você está me dizendo é similar a dizer o seguinte: papai, eu não tenho que ser bandido, falsificador de dinheiro para depois aprender quando a nota é verdadeira? Aí ele olhou para mim, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu falei, tem tudo a ver. Você não precisa conhecer o errado para praticar o certo, você precisa conhecer o certo. Saiu daquilo, estou fora. Aleluia. Jesus é o centro da nossa vida. Se eu fui para um culto e o centro não é Jesus, não serve. Se o centro da igreja é o pastor, a pastora, não serve. Pode chamar evangélico, mas é seita do mesmo jeito, e eu conheço. Sabe qual é a característica da seita quando Jesus não está no centro? Eu sou o profeta, Deus fala comigo. Se Deus, eu nunca vi, Deus nunca me revelou nada, Deus nunca me revelou nada ao contrário do que está escrito aqui, nunca. Então, primeiro aqui, aí depois nós vamos ver a revelação, seja de quem for, né? Que tem profeta que ele fica todo incomodado, ele entregou a profecia, você abriu a Bíblia, o que você está pensando? Filhinho, vai estudar a Bíblia. Se eu te dei uma profecia, você tem todo o direito de julgar, não o profeta, mas a profecia. Aleluia. Ninguém sabe do seu interesse melhor do que você e Deus. Mas tem hora que você nem precisa, porque você sabe que é Deus que está falando com você, né? Bate lá dentro. Aí você fala, hoje eu não preciso nem tirar a prova, não preciso julgar nada, porque pegou lá dentro. Mas isso só vai acontecer se Jesus for o centro. Amém? A segunda coisa que eu queria mostrar para vocês é que a cruz do meio, ela não é mais alta que as outras duas. Ela tem a mesma altura, e isso também não é por acaso. Sabe por que isso está acontecendo? Porque isso é um recado de Deus para nós. Deus se fez do mesmo tamanho que o homem. Por isso as cruzes eram do mesmo tamanho. Naquele momento, Jesus, o crucificado, ele não estava maior que o ladrão da esquerda ou que o ladrão da direita. Ele estava do mesmo tamanho, porque senão ele estaria mudando a regra do jogo. Satanás poderia virar para Deus? Não, assim não, ele está com mais poder. Jesus foi 100% homem. Jesus sentiu frio. Jesus sentiu sede. Jesus teve mau humor. As pessoas não gostam de pensar nisso, né? Jesus teve mau humor. Ou alguém consegue imaginar? A Bíblia fala, ele chegou, acordou, Jesus teve fome. Levanta a mão para mim quem fica bem humorado, quem não está com fome. Jesus teve fome. Ele olha para a figueira, não tinha figo na figueira, seca e nunca mais vai dar fruto. Alguém consegue imaginar Jesus acordando com fome, falando assim: figueira, por favor, seque, você nunca mais dará fruto, ok? Você acha que foi assim? Outro dia ele passou lá, madrugada orando, Jesus estava orando, estava jejuando. Chega ele lá, estão os 12 discípulos fazendo papel de palhaço com o demônio, e o demônio lá arrebentando com o menino, joga no fogo para cá, joga no fogo para lá, aquele estardalhaço, aquelas coisas que o diabo gosta, né? Porque quem gosta de escândalo e bagunça é o inimigo. Jesus chega, está aquela bagunça. O que está acontecendo? Chega o pai da criança, olha, ele tem um espírito imundo que pega ele, joga no fogo, ele se machuca, tal, e os teus discípulos não conseguiram expulsar o demônio. Você acha que Jesus ficou satisfeito? Você consegue imaginar Jesus olhando para os discípulos e falando: ô coitadinhos, como a fé de vocês está pequena, né? Até quando que eu vou ter que aguentar vocês, né? Você acha que foi assim? Não foi. Nessa hora ele deve, imagino eu, ele estava orando, ele passou a noite inteira acordado orando, ele chega lá, 12 discípulos, não dão conta de um espírito. Mas por que você fala que Jesus estava bravo? Quando você quer saber alguma coisa, você está muito curioso, você chega para perguntar para a pessoa, na hora ou depois? Cheio de mulher aqui, então hoje está fácil, né? Não é na hora? Você só não vai fazer isso se a pessoa estiver muito brava, não é verdade?
E a palavra vai dizer que os discípulos só foram lá depois. Eles não foram na hora. Eles deixaram a poeira baixar, sabe aquela coisa? E o chefe está bravo, vou dar um tempo para ele. Então Jesus, ele foi 100% homem, porque senão o sacrifício não teria valido. Satanás podia reclamar, falar, não, aí não. Então ele sofreu como nós sofremos. Então essas 3 cruzes têm a mesma altura, e isso está confirmado na Bíblia. Se você achar que eu estou, pastor, você não está meio, não, estou não. Hebreus fala que ele se fez um pouco menor do que os anjos. Nós somos menores do que os anjos. O próprio Jesus ensinou que não houve outro maior nascido de mulher do que João Batista, e João Batista era menor do que o menor no reino dos céus. Os anjos são maiores que nós, são mais perfeitos que nós, e eles devem estar se perguntando até hoje, por que Deus ama eles mais do que a gente? Porque anjo quando cai não tem volta, e a gente teve. Isso não é mais amor? Porque nós somos mais imperfeitos. Então as 3 cruzes têm o mesmo tamanho, para mostrar que Deus se rebaixou ao nosso nível, para poder fazer o que precisava ser feito. E agora, como ele mostrou que tem que estar no centro, como ele mostrou o quanto ele teve que descer para poder fazer o que era necessário, agora, nesse momento, eu vou te ajudar a responder a pergunta. Porque agora, Jesus, nessa figura, lembra lá da imagem que você mentalizou lá do começo? Então agora você vai entender que a humanidade, aos olhos de Deus, só se divide em 2 grupos. Não são homens e mulheres, não são gordos e magros, não são bonitos e feios. A humanidade se divide em 2 grupos: os salvos e os condenados. Está entendendo? Para Deus só tem 2 tipos de pessoa: os salvos e os condenados. Qual a característica do condenado? O condenado é arrogante, o condenado é blasfemo, o condenado, ele ainda tira sarro de Deus. Ele está lá na cruz, está detonado, está para morrer, e está lá desafiando Deus. Coração duro, coração que não se dobra. Esse é o condenado. Ah, mas eu sou salvo, eu estou do outro lado, será? Mas por que você está falando isso, pastor? Está me julgando? Não, não estou te julgando não. Porque do outro lado está o salvo. Aí eu te pergunto, o salvo é melhor do que o condenado? Não, ele estava na mesma condenação, e esse é o problema. Muitas vezes nós estamos na igreja e nós achamos que nós somos tão melhores, que nós somos tão mais altos, que nós somos tão mais especiais. Não, nós estávamos na mesma condenação. O que muda? Esse ladrão nos dá uma aula. O que muda é que ele reconhece que ele errou, e ele confessa, ele se arrepende, ele fala: é justo eu estar aqui, mas Senhor, tem misericórdia de mim. Está entendendo? O que leva você de um lado para outro não é porque você é bom, não é porque você ora muito, não é porque você paga preço, não é porque você é dizimista, não. O que leva você para o outro lado é o seu arrependimento sincero. É isso que eu quero que você entenda nessa tarde, porque eu quero que você esteja do lado de lá junto comigo. Não é você, não sou eu, foi Ele. E se eu não reconhecer, não vai adiantar. Eu não sou melhor do que quem está do outro lado. Não, pecador do mesmo jeito. Qual é a diferença? A diferença é que na minha vida Cristo está no centro. Aleluia. O dia que Ele sair, eu volto para o outro lado, e eu não quero que Ele saia nunca, nem da minha e nem da sua vida. Então entenda isso. A maior bênção dessa tarde da bênção
você já tinha recebido muito antes de você entrar por aquela porta. A maior bênção que você recebeu foi decretada 2000 anos atrás. Porque eu não sei como está a sua vida, eu não sei qual é a sua dificuldade, mas eu tenho certeza que elas são muitas, porque servo fiel passa por muitas provas. Mas uma coisa eu te digo: as aflições desse tempo não se comparam às maravilhas que nós viveremos lá. E quando você parar para pensar que os seus 80, 90 anos de vida, que Deus abençoe, que você viva 100, comparado com uma eternidade, é nada. Se eu botar numa linha do tempo a eternidade, 100 anos, não vai ser a lateral da minha unha. Então isso que a gente está sofrendo aqui é nada. É nada. Então se coloque do lado certo, e aí você vai poder responder essa pergunta: quem é você? Salvo ou condenado? Eu não vim aqui te condenar, eu vim aqui te esclarecer e mostrar que a maior bênção já foi derramada há muito tempo. Ele vai te curar? Vai. Ele vai te alegrar? Vai. Mas o mais importante já está feito. Lembre-se disso. Sempre que o inimigo tentar te derrotar e colocar para baixo, lembre-se, você é mais que vencedor por causa dessas cruzes. A cruz do meio que te separou, onde ele se humilhou por sua causa e por minha, passou por tudo. Imagina Deus ser escarnecido, ser chicoteado. Você sabia que o chicote dos romanos era um instrumento de tortura? Ele tinha ele se dividia em 3 no final, e aí eles colocavam ali ou bolinha de chumbo ou pedacinho de osso, de forma que a hora que ele batia na costela, ele rasgava a carne. Então não era só o bater, era o rasgar. Você consegue imaginar uma coroa de espinhos sendo cravada no seu crânio, e depois disso alguém ainda pega com um bambu, um pedaço de cana, e dá uma cacetada na sua cabeça, depois de você estar tão debilitado? E ele sabia que tudo isso ia acontecer, e ele foi, e ele foi, e ele foi, e eu não conheço bênção maior do que essa. Foi por mim, foi por você. Saia daqui nessa tarde sabendo que, independente do que vai acontecer depois daquela porta, você já é abençoado. Amém? Glória a Deus. E assim eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Tem alguém abençoado nessa tarde? Glória a Deus. Glória a Deus. Palavra tremenda, né, irmão? Que possamos nos posicionarmos, aleluia, como aquele